A gente sai dessa questão do crime que acontece de forma bem presencial, né? Porque essas mega operações é tiroteio, como a gente está falando aqui, para outro tipo de crime e que esse deixa todo mundo realmente apavorado, porque você não consegue nem enxergar isso, nem ouvir, que é a questão da internet. Por isso a gente abre agora uma outra reportagem que está entre as mais lidas da nossa página desde o início da manhã e fala sobre o vazamento de logins. Foram 183 milhões de logins que vazaram, e isso inclui, inclusive, contas do Gmail, que é um serviço de e-mail dos mais usados no mundo, né? Tem uma reportagem aqui na nossa página do Tilt falando que os dados de 183 milhões de e-mails foram vazados na internet. Os dados incluem endereços de e-mail e não foram vazados diretamente dos serviços. Verificações independentes mostram que há contas do Gmail nos arquivos vazados, porém o Google diz que este não é um caso único e específico do Gmail. Pesquisadores de segurança compilaram arquivos de login vazados de diversas fontes, né? E os dados não foram vazados diretos das empresas, mas foram obtidos pelo que eles chamam de infostealers, que são os ladrões de informação. Ladrões de informação. Olha aí, eu nem sabia que existia ladrão de informação. Vamos chamar alguém especializado nessa área. O nosso convidado neste momento é o professor Durso, advogado especialista em direito digital e de cibercrimes, né, cybercrimes. O Luiz Durso conosco a partir de agora. Olá, professor. Boa tarde. Tarde, eu vou começar invertido. Hoje eu vou começar cumprimentando o Sakamoto, o Josias, e vou deixar a Fabíola por último para já emendar os meus parabéns pelo seu aniversário. Prazer estar aqui nessa data especial. Ele está sabendo do meu Muito bom. aniversário também. Obrigada, professor. Muito agradecida. Vamos lá, ladrões de informação, vazamento de 183 milhões de logins. A gente está falando de um crime digital? Com certeza absoluta, viu, Fabíola? A gente de imediato vê a possibilidade do crime de invasão de dispositivo informático, que são essas quadrilhas que vivem de fato de invadir empresas, bancos de dados ou até o usuário final para tentar subtrair dados. Então nós temos na lei brasileira já esse crime. Aí nós temos mais alguns outros crimes, divulgação de segredo, divulgação de sigilo, etc. Mas principalmente esses dados estão atrelados a crimes mais graves, inclusive de extorsão, que é o que a gente chama de sequestro de dados. Então, o criminoso ele invade uma empresa, ou ele invade você e ele criptografa as informações e quer um resgate. Quando você não paga, ele vaza. Também existe uma situação de concorrência desleal. Então, uma empresa que é concorrente contrata quadrilhas para invadir a concorrente para ter um desgaste ali de imagem daquela empresa. Então, são vários os crimes possíveis nesses casos, mas sem dúvida nenhuma, um vazamento que envolve 180 milhões de usuários tem crime por trás e tem quadrilhas especializadas que vivem disso. E aí a gente fala, né? Por exemplo, depois que vazou, como você se protege? Como é que você sabe se você está nesse vazamento ou não, professor? Olha, Fabiola, existem vários sites que disponibilizam esse serviço. Eu não gosto de ficar procurando esses sites na internet, eu prefiro recomendar para a nossa audiência, e eu mesmo tenho como procedimento padrão, usar de sistemas conhecidos dentro de empresas que, por exemplo, você já usa o serviço. Por exemplo, algumas empresas de antivírus têm essa opção de você fazer a pesquisa do seu e-mail, do seu dado pessoal, para saber se ele vazou. Alguns antivírus que você adquire faz isso de maneira automática, você não precisa nem acionar o serviço. Para os smartphones novos, isso também tem lá dentro do sistema operacional, dentro da opção de senhas, você tem uma opção para verificar sua senha já vazou, ele mesmo já faz essa pesquisa. Então eu recomendaria para todo mundo dar uma olhada no seu smartphone na opção de senhas, essa situação de pesquisa de vazamento de dados, e se você tiver algum antivírus bom, que é uma recomendação padrão, também a maioria desses antivírus já contam com essa opção de fazer pesquisas de vazamento. Se você descobrir que vazou, aí você tem que reagir, né? Você tem que mudar essas senhas, você tem que usar senhas fortes, não deve repetir as mesmas senhas em vários serviços, porque quando um vazamento desse ocorre, ele tem, por exemplo, a sua senha lá disponível na internet.
outras quadrilhas compram esses bancos de dados ou acessam essas informações e vão tentar usar a sua senha em outros serviços. Redes sociais, aplicativos de entrega, de transporte, de compra. Como ele já tem a sua senha vazada, ele presume que você pode ter usado essa mesma senha em outro serviço e ele tenta te invadir com o que chamamos de força bruta, que é uma inteligência artificial que fica chutando a sua senha. Nesse caso, ela já tem um direcionamento, que é a senha vazada, para tentar invadir em outros aplicativos ou outros serviços, inclusive aplicativos bancários. Agora, é impressionante que nós estamos vivendo numa era, É que doutor acho Du, que estava em desligado o seu que... Tá, não, microfone. deixa. Vai. Não, pode continuar, Josias. Está desligado? Não, é porque, na verdade, o Sakamoto já estava fazendo a pergunta dele, só que não estava Não, mas pode continuar, saindo. Josias. Eles ouviram a sua também. Eu não tinha ouvido. Vai lá, vai lá. Bom, a gente está vivendo uma era em que esses dados se tornaram valiosíssimos no mercado do crime, não é? Você ter o acesso ao e-mail da pessoa, ao seu número do WhatsApp, permite ter acesso para aplicar golpes, não é? E quer me parecer que sempre que a gente observa esse tipo de vazamento, a punição pelos responsáveis ela fica sempre aquém do prejuízo do dono do dado, né? Ainda ontem estava a Febraban anunciando que está fazendo lá um pente fino justamente para identificar eventuais golpes aplicados contra os seus correntistas ou em contas abertas, laranjas, cujos CPFs foram obtidos e são usados para abrir contas para movimentar dinheiro do crime, pessoas que não têm renda e que estão lá com contas milionárias, tudo isso por conta desse tipo de vazamento, né? Não lhe parece que há esse paradoxo? Quem detém os dados sempre é responsabilizado numa proporção que fica aquém do prejuízo que o vazamento causa para os detentores dos dados? Perfeita a interpretação, Josias. Nesse caso, esse vazamento, ele é um conglomerado de vazamentos. Digamos que os criminosos ficam procurando vazamentos para unir num grande banco de dados. Eles fazem o que a gente chama de enriquecimento de banco de dados. Então, ele tenta unir informações daquele usuário para que em vários vazamentos eles tenham uma árvore genealógica mais completa ali dos dados daquele usuário. Fazendo isso, a gente percebe que as origens, quando a gente faz a contraprova, né, a gente faz o caminho inverso, a gente percebe que as origens desses vazamentos são os mais variados locais, as mais variadas empresas, etc. Nessa questão específica, as empresas já se manifestaram dizendo: não vazou do nosso banco de dados, nós não temos nenhum registro de invasão. Isso se deu pontualmente, usuário por usuário, que de alguma forma concedeu a sua senha, foi infectado por um vírus, ela que teria sido a causadora. Então, primeiro a gente tem essa guerra de narrativa de quem é a culpa, se é do usuário ou se é da empresa que hospeda, que trata o dado. Essa situação tem se tornado um pouco diferente, um pouco mais controlada, desde a Lei Geral de Proteção de Dados, que criou um órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela pode multar a empresa quando tem um grande vazamento. Então, ela instaura um procedimento administrativo, como se fosse no Procon, e ela pode aplicar multas altas, aí pode chegar até 50 milhões de reais. Nunca aconteceu uma multa muito elevada no Brasil, mas existe essa possibilidade. Com relação a indenizações, o STJ analisou se só o vazamento de dados, vale dizer, você descobre que seu dado vazou de uma empresa, você pode processar essa empresa? E o STJ entendeu que não, que você precisa ter, para ter a responsabilidade, um dano em razão desse vazamento. Então tem que vazar o dado e com a utilização desse dado, o criminoso tirar algum dinheiro, contrair um empréstimo, te causar um dano. Aí sim cabe indenização contra a empresa que foi a responsável ali pela má gestão ou cuidado indevido dos seus dados. Tudo isso gerou realmente o que você lê bem, Josias. Uma proteção grande para a situação. Lembrando que também nós temos, muitas vezes, agentes que são cooptados, funcionários que são cooptados, e aí você tem também o problema da investigação, porque para punir as empresas, nós temos essas previsões. Para punir os autores, nós precisamos encontrá-los. Muitas vezes nós não temos nem jurisdição para puni-los, porque eles nem no Brasil estão. Então, toda essa cadeia de fatos gera essa sensação de impunidade e, de fato, se a gente for ver a quantidade de vazamentos, está faltando punir muita gente, porque é um abuso, sem dúvida nenhuma. Impunidade. O intervalo para quem está conosco na TV, a gente segue no assunto.
Vai lá, Sakamoto. Durso, com relação ao que as pessoas podem fazer, não para se proteger, mas uma vez que tiverem a conta sequestrada de fato, né, que cuidados, e essa conta ser usada para cometimento de crimes, ou essa conta ser sequestrada do tipo, olha, eu só libero a conta se você pagar tanto, né, reais, isso é comum também, né? Só libera os seus dados, ou se você não liberar tanto de dinheiro para a gente vai divulgar as fotos, né, da sua base de dados, comprometedoras, né, muitas vezes, fotos íntimas. O que a pessoa pode fazer do ponto de vista legal quando o leite já derramou? É uma excelente pergunta, Sakamoto. Bom, quando a vítima já está nessa situação, eu posso dizer que ela está num momento absolutamente delicado da vida dela, porque uma invasão de um serviço como este, do Gmail, ele é vinculado ao Google Fotos, aos drives. Normalmente, você bem disse, ele atinge muito mais dados do que meramente acessar um e-mail. Fora essa troca de mensagens que a gente manda, dados para, por exemplo, dados fiscais, você tem muitas vezes dados relacionados ao seu contador, com dados da Receita, dados financeiros, você tem comunicação com o seu banco. Lembrando que o e-mail, ele às vezes é a chave para a recuperação de senha também. Então, em razão da invasão do e-mail, o criminoso invade vários outros serviços paralelos porque ele faz a recuperação de senha por e-mail. Então, o dano é gigantesco. Agora, se você está sendo vítima de uma invasão, você tem que, primeira coisa, tentar recuperar o seu acesso. Então, na própria plataforma, acionar ali a empresa que cuida daquele serviço para tentar devolver o acesso para o titular e derrubar o acesso do criminoso. Se isso não acontecer ou não conseguir por essas medidas administrativas, alguns consumidores, usuários fazem reclamações no consumidor.gov.br, no Procon, para ver se tem um caminho administrativo para conseguir recuperar. Se mesmo assim não conseguir, só ação judicial resolveria essa questão. Também, paralelamente à tentativa de recuperação do acesso, você precisa lavrar o boletim de ocorrência e procurar a polícia, porque se você está sendo vítima de invasão, de extorsão, de ameaça, seja qual for ali a conduta criminosa, você precisa lavrar o BO, até porque o policial, né, a autoridade policial, poderia solicitar ao juiz uma quebra judicial junto a essas empresas para que o IP do invasor seja entregue. E aí você pode investigar para tentar punir esse autor. E cuidados preventivos são sempre necessários, né? Autenticação de 2 fatores em tudo que for possível, manter esse contato direto com familiares para eles não caírem quando você for invadido. Então, eu não vou pedir dinheiro, se eu pedir dinheiro, vamos combinar uma palavra-chave, vamos combinar que eu nunca vou pedir pagamentos, etc., porque a invasão resulta normalmente nessas comunicações. Então, são várias as orientações que a gente pode passar aqui, tanto para reações após a invasão, tanto como medidas preventivas com senhas fortes, não repetidas, usar às vezes até aqueles serviços de armazenamento de senhas para você conseguir criar uma senha para cada serviço e não esquecer de todas. Me chama a atenção a resposta do Google, né? O UOL procurou o Google e aí o Google disse que esse não é um caso único do Gmail e que esse tipo de atividade maliciosa, infelizmente, ocorre. E eu acho isso curioso, né? Porque é a resposta que a gente tem que realmente engolir de uma empresa que você confia, né, em estar ali com o seu e-mail. Eles têm alguma responsabilidade em relação a isso? Tem que pelo menos trazer alguma outra justificativa, a não ser essa? Infelizmente isso acontece, foi o que disse o Google ao questionamento feito pela reportagem do UOL. Estamos de volta, a gente está conversando aqui na reta final, uma última questão bem rapidinha com o professor Durso, que o nosso tempo já está até esgotado. O Google diz que essas coisas acontecem. É isso mesmo, professor? Eu tenho que aceitar essa resposta? Não necessariamente, né? Você, como usuária, pode trocar de serviço e a ANPD, que é o órgão fiscalizador dos vazamentos, vai questionar e perguntar muito além. Não é só acontece, mas o que você fez para mitigar? Quais são os seus sistemas de segurança? O quanto você investe em cibersegurança? O que você fez após o vazamento para reduzir o dano ao seu usuário consumidor? Todas essas perguntas devem ser respondidas para o órgão fiscalizador. Agora, para o público, fica a cargo da Google. Acontece que vai ser interpretado também pelo público se isso é uma resposta adequada ou não.